Eu queria fazer uma colocação, mas antes aproveitar a oportunidade de cumprimentar o colega Bedak pela forma gentil, pronta, como acolheu o convite. Eu tive a honra de ser o portador do convite lá no gabinete e fiquei muito feliz porque o Bedak, de pronto, já se colocou à disposição da Pamages. Aliás, ele disse aqui que está recebendo muito do Poder Judiciário, mas o Poder Judiciário tem em você, Bedak, um colega exemplar, um colega sábio, e que sua fama de professor, de pessoa dedicada aos estudos, ultrapassa as fronteiras do Estado. Você é conhecido no Brasil inteiro, a gente que tem amizade com colegas de outros estados, todos são testemunhos da sua competência, da sua capacidade. Nós ficamos muito orgulhosos de ter você aqui hoje, conversando informalmente com todos nós. E dentro dessa linha, Bedak, eu queria me colocar na posição do juiz que está nos vendo e ouvindo, aqui também tem a oportunidade de cumprimentar todos vocês, e fazer pedir uma opinião sua a respeito do artigo 9 aí do projeto, porque me parece que, pelo que você falou, o juiz tem que anunciar à parte o que ele vai fazer para provocar a argumentação da parte em sentido contrário. É isso? Bom, talvez não seja exatamente isso, Roque, mas é algo, eu vou te dar um exemplo daquilo que eu costumo fazer em determinadas situações no âmbito recursal, né? Aliás, fiz isso essa semana, que eu recebia o retorno. Muitas vezes verifico um recurso intempestivo por 2 ou 3 dias de excesso de prazo. Eu mando intimar o recorrente para que ele diga, olha, esclareça, na medida em que a decisão foi publicada no dia tal e o recurso foi interposto no dia tal, manifeste sobre a sua possível intempestividade. Aí ele vem, ou ele esclarece, ou ele justifica, ou ele... E eu já tive pelo menos umas 5 situações em que ele me mostrou, naquele dia foi feriado na comarca, naquele tal. Quer dizer, isso não só se reforça o contraditório, porque o sujeito tem, como evita, eu não conheço aquele recurso, eu nego o seguimento a ele vai ter por agravo regimental, eu vou ter que julgar o agravo regimental, tal. Em uma semana eu resolvi esse problema. Mas isso aí vai protelar. Eu acho que a rigor isso acaba reduzindo formalidade no processo, né? E nós temos muito temor dessa história de isso é pré-julgamento, né? Mas não isso é uma, quer dizer, isso faz parte hoje está muito em moda também, essa história do diálogo do juiz com as partes. Então, isso para nós pode estranhar, mas eu me lembro que o Cândido Namar conta uma história, ele estava com um professor italiano, lá no tribunal italiano, né? No juiz de primeiro grau, na época era colegiado, né? E o professor lá, um grande professor italiano, que por sinal morreu hoje, Eduardo Britti, estava lá requerendo a suspensão de uma falência. E foi lá falar com o juiz, apresentou a documentação, guarda um pouquinho, o juiz examinou e tal, chamou o advogado e falou, está aqui para o senhor obter esse resultado, está faltando isso. O senhor me providencie em 3 dias, porque senão eu vou interferir, vou decretar falência. Estou pré-julgando contra ele, pelo contrário, eu estou dando a ele. E o outro pode falar, mas eu ajudou, mas interessa, eu obtive um resultado justo. Se ele me trouxer, eu suspendo. Se ele não trouxer, é claro que tudo isso tem que ser aplicado com bom senso pelo juiz, porque senão, evidentemente, qualquer coisinha, fale a parte sobre isso. Não, aquelas situações que geram extinção do processo, não conhecimento do recurso, né? Mas que pode ser aprimorado, como eu disse, permitindo o juízo de retratação se a parte não concordar com determinada decisão. Passar aqui, então, as observações e perguntas dos colegas que estão acompanhando pela internet. O Rafael Vieira Patara agradeceu a Pamages, disse aqui que é fã do Bedak, e disse que ele é juiz de rancharia. O André Luiz Adorni cumprimenta a Pamages e faz uma pergunta aqui também, elogia muito o Bedak, e diz que, será que uma reforma puramente legislativa, sem alteração estrutural do judiciário, é capaz de empreender, como idealizado pelos doutos, a tão clamada efetividade da tutela judicial adequada, com efetiva realização no mundo dos fatos, sobretudo célebre?
sério. Aí dizer, fazendo uma analogia com a informática, modificar apenas software, colocando o sistema operacional sofisticado, por si só, ameniza o problema da justiça tardia, se o hardware é o mesmo, memória baixa, processador ultrapassado, etc. A reforma do software, legislação, não deve ser compatível com hardware, estrutura judiciária que suporte. Então, essa é a colocação. André, né? Isso, André. André, evidentemente que a reforma legislativa não é suficiente para tornar a tutela judicional célere, efetiva, aquilo que o caso fala de acesso à ordem jurídica justa. Não, não é. Eu disse que além da reforma é necessário que nós mudemos mentalidade. E além disso, evidentemente, é necessário que se dê ao Poder Judiciário meios para que ele possa atuar, porque não adianta nada. Num dos trabalhos acadêmicos meus, intitulado, um deles é o poder instrutório do juiz. Eu digo, o juiz tem o poder de determinar toda a prova de ofício para que ele se convença dessa ou daquela tese. Agora, um juiz com 10 mil, 15 mil processos administrando esse volume na sua área, ele não tem condições de, eu quero fazer uma inspeção judicial, eu quero ouvir a testemunha, não dá para fazer isso. Então, é claro que se nós não tivermos estrutura, não tivermos meio, não tivermos condições, por que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julga os seus processos em 6 meses? Porque eles têm dinheiro para instalar uma estrutura adequada, com assessores, com assistentes, com informática de última geração, para poder dar vazão aos processos que eles recebem. Nem assistente, não. Mal tem computador, mal tem nada, não tem nada. Então, agora, isso foge ao meu alcance. Eu não tenho condições de, não tenho nenhuma atividade política, não tenho, claro que a nossa cúpula tem de tentar reverter essa situação, é muito difícil, nós todos sabemos por quê, o Executivo não tem muito interesse que a Justiça seja séria, porque o Executivo é o principal cliente nosso, o governo, o Estado é o nosso principal cliente, e todo mundo sabe disso. O Peluso falou isso numa entrevista da Veja, o ministro César Peluso. Então, nós temos que, como dizia o esquartejador, ir por partes. Eu estou tentando, nós aqui estamos tentando melhorar um pouquinho a parte que nós temos competência para isso, ou temos condições de fazer. Evidentemente que, enquanto não se levar a sério o Poder Judiciário, nós vamos ficar nas intenções. O Rogério Munhoz Soares, lá da Taquaritinga, pergunta assim, qual teria sido o maior impasse, um ponto de discordância relevante nas reuniões da comissão? Rogério, eu prefiro por sigilo e ética não revelar. Houve muita divergência, houve muita discussão, muitas delas até um pouco, às vezes, acirradas entre os integrantes da comissão, mas essa questão eu, por respeito a todos e até porque ausentes, eu prefiro não comentar. Quando você for a Taquaritinga, você dá. Eu converso pessoalmente, até conto para ele algumas coisas que... O Rogério Tiago Jorge pergunta o seguinte, a regra do artigo 238, parágrafo único do CPC, que ele reputa importante para agilizar o andamento do processo e conferir-lhe seriedade, foi mantido, o Tribunal de Justiça tem aplicado essa regra sem limitações? Essa regra é aquela que diz que a parte tem que manter o endereço atualizado dos autos. Eu acho que foi até aprimorado, eu não me lembro, não vou achar, mas essa regra não só foi mantida, como essa exigência não só foi mantida, porque eu acho que houve algum acréscimo a essa exigência do endereço atualizado. Essa é uma regra, eu acho uma regra importante que tem que ser aplicada. Sem dúvida nenhuma. É um avanço muito grande. O sujeito mudou temporário, definitivamente o endereço, ele deve declinar esse novo endereço, senão reputa-se válida a intimação que for endereçada ao domicílio constante dos autos. O mesmo Rogério Tiago pergunta o seguinte, há alguma inovação com relação à relativização da coisa julgada? Não, essa foi uma opção, ou seja, não vamos mexer com isso. Isso é um problema doutrinário. Deixa a doutrina digladiar aí entre
ela deve ser relativizada ou não deve ser relativizada. Esse é um problema essencialmente doutrinário. Nós não tivemos, mudamos um pouquinho as hipóteses de coisa julgada lá, aquelas situações tipificadas, parece que houve ampliação de prazo em relação a algumas coisas, mas essencialmente relativizar a coisa julgada é uma questão que nós preferimos, e os próprios defensores da relativização, como o Cândido Dinamarca, por exemplo, ele diz, não, o legislador não tem que se meter nisso, né? Porque você vai prever, você vai, ou vai prever coisa a mais, ou vai prever coisa a menos, então fica deixa pior, lá, e nós, quer dizer, cabe à doutrina convencer o juiz de que ela é passível de relativização ou não, né? Flexibilização ou não. Isso não foi tratado. O Rogério Thiago também pergunta o seguinte: um dos grandes entraves do processo civil é a produção de prova pericial no caso da parte beneficiária da justiça gratuita. Há alguma inovação nesse tema? Olha, sinceramente, Rogério, eu li agora há pouco. Lembro disso. É o seguinte, eu li um dispositivo aí agora há pouco, dizendo o seguinte, que no caso de prova pericial, para a parte beneficiária da justiça gratuita, ela é realizada e depois o Estado responde pela despesa. Exatamente, eu me lembro que nós discutimos muito isso lá. Agora, tem um único problema aí, é que o Estado, não sei se ele vai ter condições de arcar com esse custo, né? Mas eu me lembro que houve discussão e um dispositivo em relação a isso existe no Código. Eu, sinceramente, foi uma parte que eu não... Eu li um determinado dispositivo que é isso, que o poder público fica responsável. Aliás, aqui no Estado de São Paulo tinha um fundo que foi constituído, né? O juiz arbitrava os honorários, pedia certidão e o perito recebia do poder público os honorários fixados, que eu acho que tem que ser realmente, tem que haver um fundo próprio para isso. Houve uma regra que, enquanto você quiser ir fazendo outra pergunta aí, eu vejo se eu acho que alguma... Aqui o Antônio Carlos Francisco, nosso colega, diz assim: há incidentes que devem ser decididos antes da sentença, como o caso de impugnação por da causa ou assistência judiciária. Se tudo irá ser alegado na contestação, em que momento processual tais incidentes serão decididos e se antes da sentença isso não vai tumultuar o processo? Bom, evidentemente que essa preliminar alegada na contestação, se antes da sentença houver necessidade dessa providência, ou seja, se o juiz acolher a preliminar e determinar, por exemplo, a adequação do valor da causa ou rejeitar a assistência judiciária, essas providências são adotadas imediatamente após essa decisão interlocutória do juiz, ou não são adotadas, e em função disso ele profere a sentença. Hoje extingue o processo de julgamento de mérito, ou, em suma, não vejo nenhum problema de qualquer confusão ou maior dificuldade no andamento do processo em relação a isso. Até porque a única diferença entre o que está no projeto e o que está hoje no sistema é que atualmente é feito em apartado, e no projeto é feito tudo na contestação. Mas o momento é exatamente o mesmo. Né? O Rogério Thiago ainda apresenta uma outra pergunta. O fim dos incidentes, embora interessante, não constituirá um incentivo aos grandes escritórios para introduzirem seus modelos mais preliminares e infundados? Se fizerem isso, eu espero que os juízes rejeitem liminarmente essas preliminares infundadas, e também não vejo por que a simplificação venha incentivar a alegação de preliminares infundadas. Não, acho que não. Eu não vejo esse risco. E se isso acontecer, o juiz hoje tem mecanismos para aplicar a pena por litigância de má-fé e tal. O sistema dá, basta que nós o utilizemos. Bom, uma outra questão, Paulo Meirelles é de Guaratinguetá. Sabemos que o processo é mero meio de realização do direito material, mas não será por essa liberalidade que nos dias de hoje será difícil se entender muitas vezes as pretensões, pois são feitas sem qualquer ordem, em autênticos copia e cola, causando verdadeiro tumulto no processo, citra petita e extra petita. Ele diz assim: eu mando emendar, se for o caso, mais uma vez para evitar isso.
e a própria dificuldade do réu se defender, não podemos esquecer da perspectiva desse, e se não ocorrer satisfatoriamente, defiro no nascedouro para evitar maior perda de tempo ainda. Ué, mas é exatamente isso que a gente quer, que o juiz examine a inicial, verifique os defeitos que a inicial porventura contenha, e aí o juiz está agindo como deve, ou seja, evitando que o instrumento mal conduzido acabe só sendo fator de perda de tempo, gasto excessivo e tal. Então, manda emendar uma, eventualmente 2, 3. Se não conseguir, é para rejeitar a inicial liminarmente mesmo. É isso que se espera do juiz. O que não pode é o juiz deixar passar, manda produzir prova, depois de 2 anos, extingue o processo sem julgamento de mérito por um defeito que já estava lá atrás. É isso que a gente não pode admitir. Com muita frequência, mais do que a gente desejava. Eu pego inúmeras situações em que, e muitas vezes o vício já está superado, viu? Uma carência da ação, aqui no Código nós estamos dizendo o seguinte: quando o juiz puder julgar o mérito, esqueça esse problema de carência da ação. Né? Não dá para aceitar um juiz, por exemplo, que diz que a monitória é inadequada porque não tem a prova escrita. Mas ele fala isso depois dos embarques, depois da produção da prova, depois não sei o quê, quando já se transformou em procedimento ordinário e o outro procedimento é exatamente aquele que já terminou ali. É isso que não pode ser admitido. Achei lá o artigo, viu? É o que eu ia falar. 83, parágrafo 3º. O valor da prova pericial requerida pelo beneficiário da gratuidade de justiça será fixado conforme tabela do CNJ e pago ao final pelo poder público. Parece que tem ou o CNJ vai ter que estabelecer uma tabela. Assim. E na foto da tabela nós tocamos a nossa tabela, né? Mas lógico que nós vamos ter que avaliar evidentemente, a situação do perito. Tomara que o poder público não veja esse dispositivo, porque se vir... vai fugnar. Mas hoje me parece que a maioria dos estados tem já um fundo constituído por essa finalidade. Antônio Carlos Francisco também pergunta: sobre os efeitos da apelação, não seria melhor a ideia de se introduzir caução a ser dada por aquele que pretende executá-la desde já? Bom, isso, eventualmente, como essa execução é provisória, porque existe recurso de apelação sem efeito suspensivo, que pode ser alterado, a execução é provisória, e as regras sobre a execução provisória prevêem a possibilidade de um juiz, em determinada situação, exigir caução, principalmente quando chegar no momento da alienação do bem e tal. Mas isso já existe. Uma outra coisa que eu esqueci, aproveitando o negócio do recurso aí, instituíram-se os honorários recursais. Toda vez que o recurso for negado o provimento ao recurso, salvo se a questão for controvertida e tal, os honorários poderão ser aumentados. Eu até queria que, além dos honorários, a parte fosse obrigada a fazer um depósito de um percentual do valor da causa, como ocorre na Justiça do Trabalho. Para poder apelar. Para poder apelar, mas acharam que era uma solução um pouco elitista demais e tal. Mas eu ainda acho que é um mecanismo. Então, acho que talvez tirando o efeito suspensivo da apelação, já ajuda bastante. E aqui o Leonardo Cacavalli Macedo, ele até perguntou, sabe se a pergunta já foi formulada, até o Roque andou lamentando isso, ele pergunta assim: Vossa Excelência não acha que o artigo do projeto, segundo o qual o juiz, se for decidir com base em fundamento não invocado pelas partes, deve dar prévia oportunidade para que ela se manifeste, não acabará manietando o juiz? Como fica o princípio da factum dabitur ius? O princípio do contraditório tem o elastério que a norma projetada pretende conferir? Olha, o princípio segundo o qual o juiz pode aplicar o direito independentemente de provocação da parte não tem relação com essa regra. Isso é uma primeira observação que tem de ser feita. Esse princípio significa o seguinte: você me deu os fatos e eu examino aqueles fatos e aplico as regras existentes para que... Esse é um problema. O que se pretende aqui é que o juiz, por exemplo, sem dar à parte, a título de exemplo, a oportunidade de se manifestar, reconheça uma prescrição.
E eu já disse o seguinte, que na minha visão hoje, depois, essas conversas com juízes, tá, isso aconteceu até lá em Brasília, na Justiça Federal. A proposta foi a seguinte: ao invés de o juiz dar a parte, a oportunidade para se manifestar previamente sobre a prescrição, que ele está conhecendo de ofício, ele reconheça a prescrição, né, julgue improcedente o pedido por prescrição, e como ele fez isso de ofício, a parte ele vai interpor a apelação se quiser, e essa apelação será submetida ao juiz de retratação. Ou seja, antes de mandar para o tribunal, ele reexamina aquilo que ele decidiu sem prévio contraditório. O contraditório aí é um contraditório posterior, mas produz os mesmos efeitos. Essa é a ideia que eu tenho hoje a respeito dessa regra. Tá, quer dizer, permitiria então essa inovação de se colocar essa possibilidade. Eu já fiz até essa proposta. Juiz de retratação sempre. Sempre. Não, toda vez que ele julgar segundo à luz de uma matéria conhecida de ofício. Sem prévio contraditório. Exatamente. Interessante. Bom, as perguntas aqui acabaram. Mais alguma, Bruno? Então, já encerramos as perguntas, já são 21 horas e 9 minutos. A Juliana tem alguma pergunta que poderia fazer? Às vezes é interessante. Bom, o reserva necessário ficou. Já há uma restrição hoje, né, no reserva necessário, salvo engano meu, no Código atual, mas o grande problema da reserva necessária é contra a Fazenda Pública, né, as decisões contra a Fazenda. Olha, essa, como algumas outras mudanças que foram propostas, uma delas era a minha, reduzir ou limitar o valor do bem de família, por exemplo, né? Eu acho um absurdo você ter um imóvel onde ele mora que vale 10 milhões e não poder penhorar aquele imóvel para pagar uma dívida de 100 mil. Né? Mas o reexame necessário, eu posso dizer, entre colegas, foi uma opção política. Melhor não mexer nisso, porque se nós mexermos nisso, nós vamos chamar todo um setor do poder público contra o projeto. E parece, segundo consta, uma força muito grande. Bom, vocês estão vendo hoje a briga dos advogados públicos em relação aos honorários advocatícios. Estão todos mobilizados aí, né? Já está uma briga entre eles e a OAB em função de verba honorária. Então, tá bom? Muito bom. Eu, em nome da Pamagens, agradeço uma vez mais a presença do nosso querido desembargador José Roberto Bedac, agradecer aqui aos nossos funcionários, Daniel, Karen, agradecer aos colegas que nos acompanharam pela internet, dizer que amanhã nós temos também uma outra palestra, também referente à reforma, do Dr. Benedito Cerezo Pereira, que também participa da comissão e com certeza trará algumas outras observações importantes. A palestra será um novo tempo, um novo código sobre a reforma, então os colegas poderão acompanhar também essa palestra amanhã, quinta-feira, a partir das 19h30. Eu agradeço mais uma vez o Bedac, agradeço o Edson Brandão que tem feito um esforço enorme para que a gente mantenha esse ensino à distância cada vez mais ativo. E, para finalizar, o Roque vai dar uma boa noite a todos aí. Bom, boa noite a todos. Faltam 9 minutos para começar a novela. Eu sei que vocês já vão sair do computador e vão para a novela. Então, eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença do Bedac, desejar um breve retorno quando houver uma nova oportunidade. Bedac, muito obrigado pela sua presença. E sejam felizes, tenham uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Quero dizer que eu estou preocupado com o futebol. O Corinthians que vai jogar no Rio de Janeiro daqui a pouco. Boa noite a todos.